Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. A programação da TV Sindepres pode ser acompanhada no site www.tvsindepres.org.br ou pelo aplicativo da TV Sindepres na sua Smart TV Samsung. Você que está nos assistindo, manda sua pergunta, dúvida e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. O convidado de hoje é o José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Nós vamos conversar um pouco sobre alguns temas relacionados à população negra no Brasil. Reitor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço, uma grande satisfação poder participar desse programa. Particularmente é uma honra recebê-lo, até porque eu acompanho o trabalho que o reitor faz na Faculdade Zumbi dos Palmares e realmente não esperava um dia ter a oportunidade de entrevistá-lo, viu? Eu agradeço, mas para mim é uma grande satisfação poder conversar com você e com todos os seus telespectadores. Que bom, muito bom. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje, queria que o senhor fizesse uma apresentação aí do seu currículo, da sua luta enquanto militante, hoje enquanto reitor de uma universidade tão importante. Queria que você falasse um pouco aí para o nosso telespectador, um pouco da sua história. A nossa história é uma história simples, né? E que é a história de muitos dos jovens sonhadores do passado que queriam deixar uma marca ou que queriam construir uma história diferente, né? E por conta disso, eu sou natural de Marília, uma cidade aqui do interior de São Paulo, não é? E foi dali que começou esse desejo de poder ir à frente, realizar os sonhos e construir possibilidades novas, principalmente dentro desse tema que me diz tanto respeito, que é esse tema negros. Então, pensando nisso, eu sempre tive essa preocupação de fazer uma qualificação educacional, fui para a universidade, me formei, primeiramente em Direito, depois fiz outras qualificações e no desenvolvimento dos meus trabalhos acabei tendo uma oportunidade de encontrar pessoas que também quisessem colocar de pé alguns sonhos, algumas utopias. E disso tudo, então, nasceu esse desejo de construir uma universidade que pudesse trabalhar dois aspectos importantes, não é? Que seria recuperar a trajetória e a história do negro brasileiro e ser também um espaço em que a tolerância, em que o respeito à diversidade e o respeito à dignidade da pessoa humana estivesse em linha. E para isso nasceu a Faculdade Zumbi dos Palmares, que completa seus 15 anos, que já tem seus quase 1.500 alunos e que está contribuindo de uma forma significativa, né, para abrir caminhos alternativos de inclusão desse público e também ajudar a qualificar negros ou não negros dentro desses valores que são importantes para o Brasil, para a educação e para a cidadania. Reitor, eu li, na verdade, que a Faculdade Zumbi dos Palmares é um dos projetos da Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, é isso? Isso, a Afrobras, então, é a ONG, né? É a holding, diríamos assim, de onde a Zumbi dos Palmares é o braço educacional que cumpre a missão objetiva e operacional da ONG, que é criar oportunidades para esse tema no ambiente educacional. Ok. O reitor pode já fazer um balanço para a gente desses 15 anos de vida da faculdade? Qual é o balanço, considerando que a gente... eu acho que com 15 anos de idade já pode ter um balanço de toda essa estrutura, de tudo isso que foi plantado, né? Em verdade, como eu bem disse, ela é, então, uma representação e uma manifestação objetiva da Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural. É uma ONG que congrega ações tanto na área de educação, tanto na área de comunicação e tanto na área da cultura e da literatura, né, com atividades e trabalhos muito importantes e também muito reconhecidos. Né? Não só necessariamente no Brasil. Não, no Brasil e também fora do Brasil. Não é? Mas a Zumbi dos Palmares ganha essa relevância, seja por ser a primeira instituição com essa característica no Brasil, seja por ser também o projeto que é o nosso xodó, né, que a gente tem assim muito carinho e que a gente tem assim uma entrega muito intensa. Mas a Zumbi dos Palmares vem dentro dessa discussão de um tempo em que os negros não chegavam nas universidades. Né? Hoje é fácil e é tranquilo ouvir falar de presença de negro nas universidades públicas e privadas, cotas, FIES, PROIES, mas há 20 anos atrás as coisas eram diferentes. Né? Para você ter uma ideia, os negros há 20 anos atrás representavam apenas 1% dos estudantes da Universidade de São Paulo.
não é? E das universidades públicas, estaduais e federais como um todo. E a Zumbi dos Palmares veio como um desafio de tentar mexer um pouco nesses indicadores e também construir um caminho alternativo onde esse público e esse tema pudesse ter justamente uma outra possibilidade de ser incluído e de, estando incluído no ensino superior, ter um ambiente que privilegiasse as suas raízes, as suas tradições e a sua cultura. Então, por isso, um grupo de profissionais se juntaram e construíram a Zumbi dos Palmares. Foi muito difícil uma ideia dessa natureza há praticamente 15 anos atrás. Né? Foi muito... A resistência, na verdade, é uma resistência tremenda, né? Muito pior do que aqui nós vimos com o debate de cotas, por exemplo, não é? Foi muito difícil colocar de pé um projeto que, a despeito da sua nobreza, tem um custo econômico e financeiro muito relevante, e foi muito difícil colocar uma ideia nova para funcionar objetivamente, né? No papel, na teoria, as coisas às vezes se apresentam mais fáceis do que serem colocadas para rodar ali objetivamente. Então, esses 15 anos foram 15 anos, a bem da verdade, de aprendizado. Não é? O tema negros, o tema discriminação, o tema racismo no nosso país, ele não tem manual. Ninguém sabe como trabalhar, como tratar, como cuidar. E nem por onde começar. E nem por onde começar, verdade, justamente. Né? Então, a bem da verdade, colocar de pé e fazer funcionar a primeira estrutura de ensino superior para atacar diretamente esse tema, se transformou num exercício diário de aprendizado, e até hoje a gente aprende, né, como aprimorar e como criar condições para que esse trabalho possa cumprir os seus objetivos. Mas o que nós temos de resultado e de resumo dessa ópera é de que, ao final, passado 15 anos, a instituição ajudou a produzir um debate, uma discussão muito intensa e muito forte no país sobre a necessidade de produzir mecanismos de inclusão desse público, desse tema. Ela se fortaleceu como um espaço de referência de debates, de produções desse tema, e ela se constituiu e se constitui como um grande sucesso econômico, financeiro e mesmo político do tema negros. Porque, veja você e os telespectadores, a Zumbi dos Palmares, para o bem ou para o mal, ainda é uma das poucas construções de estatura, né, e de relevância e nessa dimensão dentro desse tema negros. Nós não temos tantas outras instituições ou pertencentes a negros ou que trate desse tema no nosso país. Há, bem da verdade, e tanto é verdade o que nós estamos falando e conversando, que das 4.000 instituições de ensino superior que hoje estão espalhados no nosso país, a Zumbi dos Palmares é a única, né, criada, gerida e pertencente a negros. Então, dá a dimensão de quanto ela tem de importância enquanto um farol, enquanto uma direção, enquanto uma possibilidade para que no futuro tantas outras Zumbi dos Palmares ou tantos outros empreendimentos desse tema possam estar espalhados no país. Agora, reitor, só uma observação. Hoje, a Zumbi dos Palmares, ela é autossustentável. Como é que é lidar com essa questão, por exemplo? É uma dificuldade. A Dilma que o diga, né? Pois é, como que funciona a sustentabilidade hoje da Zumbi dos Palmares? Na verdade, a educação, seja pública ou privada, tem um problema muito sério de financiamento, e todos procuram construir formas criativas de fazer esse financiamento. No caso da Zumbi dos Palmares, ela, do ponto de vista operacional, ela é uma instituição privada, coloquemos assim. Sim. Né? De modo que ela sobrevive das suas mensalidades, da venda dos seus serviços e também de realizações as mais variadas que produzem recursos financeiros, sejam doações, sejam patrocínios, sejam vendas diretas de serviços de toda a natureza. De modo que é através do resultado das suas mensalidades e desses recursos que são carreados para a sua função, que ela faz a sua manutenção, que ela faz a sua sustentabilidade, como todas as instituições públicas ou privadas no nosso país. Ok, muito bom. Reitor, eu quero mudar um pouquinho aqui a pauta, mas dentro desse contexto, né? Eu li recentemente que uma notícia bem nova, né? Mais brasileiros se declaram negros e pardos e reduzem números de brancos no Brasil. Então, eu acredito que o reitor tenha acompanhado isso. Sim. A minha pergunta o que está colaborando ou ao que o senhor atribui essa afirmação?
Eu acho que as pessoas, todas elas, estão perdendo a vergonha, né? Tá perdendo aquela síndrome de vira-lata, né? O brasileiro, ele sempre teve vergonha do seu país, das suas coisas, das suas realizações, da sua cultura e do seu próprio povo. Sim. Nós sempre quisemos imitar, né? Os nossos Outras vizinhos nações. do norte, os nossos vizinhos do ocidente, nunca quisemos ser brasileiros. E me parece que nos últimos anos, principalmente pós a abertura de 88, o Brasil rapidamente vem encontrando a sua definição, vem encontrando a sua estrutura estética, a sua estrutura política, a sua estrutura histórica e cultural. E nessa estrutura histórica e cultural está claro, está evidente que nós somos um país de miscigenados. Nós somos um país de diversos, negros, brancos Aliás, e são índios. quantos brasileiros hoje que Pois estão é. dentro? São mais de 50% da população, reitor? Hoje somos 200 milhões de pessoas no país. Dos 200 milhões de pessoas, 53% se autodeclaram negros. Não é? Então, isso é uma manifestação de que, paulatinamente, a gente vai descobrindo esse prazer de ser brasileiro em toda a sua dimensão e em todas as suas manifestações. E uma das manifestações destacadas desse ser brasileiro é justamente essa dicotomia em que nós somos um país de negros e de não negros, coloquemos assim, ou de negros e de brancos. O fato é que essa parcela de negros, ao longo da história, ficou invisível, ou em muitas das oportunidades não constava adequadamente dos censos que se faziam, ou mesmo ela tinha esse envergonhamento de se apresentar como negro, como pardo. E hoje parece que o Brasil deu um salto significativo no sentido de reconstruir a sua identidade e o seu povo, de uma forma muito definitiva, se sente orgulhoso, tem autoestima, tem a satisfação de definir que provém de um pertencimento e que esse pertencimento, no caso, então, é de ser negro. Ser negro hoje, então, é uma manifestação, ser negro hoje é uma dimensão da autoestima, de você poder definir a sua identidade. Reitor, inclusive assim, pelo que eu tenho acompanhado, o IBGE, na verdade, ele aponta esse percentual aí novo lançado como sendo um fator mais determinante, né? É a autodeclaração, né? Sim. E aí, pesquisando sobre o assunto, fiquei ouvindo, né? Fiquei lendo e ouvindo alguns militantes da luta, né? Do povo negro no Brasil, dizendo não. Isso tem muito a ver com a questão da educação, né? Da nossa luta e da condição do negro hoje tendo acesso à educação. Isso condiz? Tem sentido essa... Eu acho que é um conjunto de acontecimentos que, ao final, produz soma isso. essa percepção de quem você é, não é? Onde você está e qual é o seu passado, quais são os seus ancestrais e qual será seu futuro. E a educação, logicamente, tem um papel preponderante, porque o ambiente em que a gente aprende sobre a gente, ou em que a gente aprende sobre a nossa história, é a escola e é, lato sensu, a educação. E tanto a escola quanto a educação têm sido espaços em que esse pertencimento, essa identidade e essa qualidade do povo brasileiro tem sido muito acentuada, né? Os livros escolares, as abordagens nas salas de aula, a lei da história do negro e da história da África, agora internalização de fundamentos dos direitos humanos, da cidadania, né, da diversidade como um todo, são elementos que estão dentro da grade curricular. E o aluno, tendo acesso a essas informações e podendo manuseá-las, ao final ele tem mais elementos para até decidir, né, já que é uma autodeclaração, de que parcela ou de que pertença ele provém. E quando ele vê essa história apresentando um negro para cima, um negro proativo, um negro cheio de vigor, cheio de valores importantes, então esse público começa a fazer essa escolha, né? A fazer E assumir, né? essa assunção da sua identidade. Tá bom. Bom, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas.
São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na Colônia de Férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o nosso convidado, José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Reitor, agora sim eu quero que o reitor fale um pouco para a gente sobre a questão das cotas nas universidades. Parece que é um assunto que já é passado, um assunto que já foi muito discutido, um assunto polêmico, mas eu vejo esse tema como um tema ainda muito relevante. É a primeira oportunidade que eu tenho de conversar com o reitor e eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão. E se o senhor puder fazer um balanço para a gente, desde a data que foi instituída as cotas nas universidades, eu queria que o reitor fizesse uma análise sobre essa questão. Em verdade, todos os povos que teve esse processo, seja de colonização, ou seja esse processo de escravismo, todos eles, quando fizeram o rompimento, a ruptura desses processos, eles tiveram que construir políticas para recepcionar esse público que antes fazia parte dessa estrutura. E o Brasil, infelizmente, foi um dos poucos países que esqueceu de fazer isso. Nós fizemos uma abolição da escravatura, cuja lei continha e contém até hoje 2 artigos. Está abolida a escravidão no Brasil desde essa data e revogam-se as disposições em contrários. Ou seja, daqueles mais de 5 milhões de negros que vieram escravizados para o Brasil e que aqui permaneceram escravos por quase 350 anos, ao final e ao cabo dessa escravidão, tudo que nós ofertamos para esse público foi dizer que eles estavam agora livres, sem colocar qualquer infraestrutura do Estado para recepcionar e para criar condições para que agora, libertos e saindo de uma escravidão, eles pudessem serem integrados à sociedade e poder desenvolver uma vida de uma maneira regular. De fato, que qualquer tipo de política que precisasse ter sido feita para esse tema e para esse público já está com 127 anos de atraso. Deveria ter sido feito antes da própria abolição. E de modo que qualquer atividade que você possa produzir para reparar esse erro do passado, para diminuir os prejuízos que se deu nesses 127 anos e para minimamente criar condições de igualdade ou de oportunidades entre esse público que ficou do lado, que ficou à margem, é mais do que obrigatório, é mais do que necessário, é mais do que oportuno. Então o Brasil não fez mais do que tardiamente começar a tentar fazer uma reparação e promover condições de que parcela desse público possa agora participar dos espaços e das oportunidades que se coloca de uma forma mais igualizada. Dessa maneira e sob esse prisma, então as cotas é muito pouco, seja pelo que o país tem de dívida com esse público, seja de quanto e por quanto tempo qualquer tipo de política pública deixou de ser destinada para esse público e seja porque esse público, essa parcela de brasileiros, construiu a 7ª maior potência econômica do planeta. Então, até por conta disso, o Brasil tem uma dívida impagável com esse público e fazer cotas de 20% na universidade é muito pouco pelo que deixou de ser feito e pelo que precisa ser feito para minimamente equalizar essas condições de oportunidades e igualdade entre os brasileiros. Eu também observei em alguns comentários sobre a questão das cotas nas universidades, reitor, e ouvi, por exemplo, uma discussão onde as pessoas dizem o seguinte: as cotas das universidades, ela é muito limitada, né? E como toda política favorável às cotas, ela mascara, né, os preconceitos que existem, né? E aí, nessa discussão, diz o seguinte, e impede que tenha melhorias, né, significativas, por exemplo, no plano educacional.
O que o reitor imagina sobre isso? Eu acho que são discussões equivocadas e fora de lugar, não é? As cotas não são para diminuir ou para aumentar, seja os níveis de tolerância, seja os níveis de racismo ou discriminação. As cotas é uma ação estratégica do Estado para criar condições para que grupos de pessoas possam acessar direitos que antes eles não podiam acessar. Então, a universidade sempre esteve ali e aquela universidade que é pública e que é paga pelo dinheiro de todos os contribuintes e contribuintes negros também, nunca pôde ter a presença do negro, por uma série de processos históricos que não permite que isso aconteça. É obrigação do Estado, conhecedor de que tem um obstáculo que impede esse acesso, criar condições para que se acesse esse público. Agora, isso daí, se vai aumentar, se vai diminuir a discriminação e o racismo, não é uma finalidade da ação do Estado, da ação estratégica. Não é a proposta. A proposta é saber que num grupo de 10 mil jovens, não é? 10 mil são brancos e nenhum é negro dentro de um serviço público que é bancado e custeado por todos os brasileiros. Então, como é que a gente cria condições para que essa parcela do brasileiro, 53% que está do lado de fora, possa minimamente participar de um trabalho e de uma proposta que é pública, que é de acesso a todos e que é custeada pelos recursos de todos os brasileiros. Então, eu acho que essa é a dimensão. Combater racismo, discriminação e níveis de intolerância, isso deve ser objeto de outras políticas públicas, seja da segurança, seja de educação, seja de socialização, não é? Mas que em nenhum momento diminui ou qualifica uma ação estratégica do Estado para diminuir os índices de desigualdade entre brasileiros. Reitor, já que a gente está falando dessa questão, a USP, ela participa do processo de cotas para as universidades? Não, ela não, nem a USP e agora, de uma forma muito tímida, a Unesp começou a desenvolver um projeto, não é? E a Unicamp também tem alguma coisa muito tímida que ainda não considera, seja a presença e a participação do negro no Estado de São Paulo, seja a própria representação dessa população no Estado de São Paulo. Como é que o senhor encara essa resistência de entidades tão... Pois isso dá a dimensão de que o problema, como você bem colocou, é polêmico, que existem visões distorcidas e diferenciadas sobre os fundamentos e as motivações de que por que uma ação dessa natureza é necessária, é importante, mas também ela enfatiza de que existe uma resistência muito forte por parte de segmentos importantes da sociedade brasileira, no sentido sequer de reconhecer que houve e que há uma dívida, no sentido sequer de reconhecer que há uma distorção, não é? E no sentido de sair do lugar comum e produzir ações objetivas que possam produzir solução para aquele problema que está instalado. O papel da universidade, o papel do espaço que produz conhecimento é produzir soluções para um problema que está posto na sociedade. E para um problema dessa natureza, dessa magnitude e de tanto tempo colocado à prova, as respostas que nós temos tido, principalmente das universidades paulistas, são essas ações pífias que em nenhum momento condiz sequer com as suas grandezas e com seus objetivos institucionais. Ok, muito bom. Agora, mudando um pouco já de assunto, ainda falando sobre essa questão da população negra no Brasil, queria que o senhor falasse sobre a questão do mercado de trabalho. E aí, falar um pouquinho sobre uma novidade, entre aspas, né, que é a questão dos concursos públicos, né? Queria que você falasse um pouco sua opinião sobre essa questão das cotas nos concursos públicos aqui pra gente. Talvez essas duas ocorrências dão a dimensão dos desafios e dão a dimensão de quanto um outro segmento do país tem andado com muita velocidade, superado limites, inclusive imponderáveis, para tentar construir esse ambiente de igualização de oportunidades. Quando se discute cotas, quando se discute ações afirmativas, discute-se suportado por uma postura, por uma ação, por uma atitude em que tem um olhar de desqualificação e de desvalorização para esse público, que são os negros brasileiros. De modo que essa desvalorização e essa desqualificação se manifesta na pouca presença desse público em todos os espaços sociais da nossa sociedade. Você não tem negros
nas grandes empresas, você não tem negros nos cargos públicos de prestígio, você não tem negros nos cargos significativos da mídia e da comunicação social brasileira, você não tem negros na política, você não tem negros na religião, nos braços religiosos, você não tem negros no comando da produção cultural do nosso país. Enfim, você não tem a presença do negro na proporção que ele representa no Brasil, que é de 53% de brasileiros, em lugar nenhum. E você também não tem no mercado de trabalho. De modo que o mercado de trabalho é um local em que se faz cada vez mais necessário intensificar ações para retirar esses obstáculos que impedem o acesso desse público dentro das suas instalações e, ao mesmo tempo, o espaço público, o espaço do trabalho público, do emprego público, que também padece do mesmo mal, porque você não tem a presença do negro nesses ambientes, ele tem andado com mais velocidade e tem produzido mecanismos e ferramentas de integração e de recepção desse público nos seus ambientes. Foi assim, então, com as cotas para negros nos concursos públicos, seja do governo federal, seja do governo municipal aqui em São Paulo, e de governos estaduais, não é? E muitos governos municipais que já instituíram essa ferramenta ou essa política há muito tempo, e seja agora a surpresa do Poder Judiciário, que era e é mais refratário, é mais conservador e é mais reacionário, mas quando chamado à responsabilidade ele teve muito mais efetividade, teve muito mais disposição para sair do lugar comum e agora produziu esse acontecimento que para mim é o grande acontecimento do século, né, de criar cota para negros nos concursos públicos para a magistratura, né? Entre os escreventes, entre os serventuários, já temos até algumas ações do passado. Sim. Mas cota para juízes no Poder Judiciário é uma novidade, e uma novidade que vai além, então, mesmo da discussão de cotas, né, nas universidades. Porque a discussão primeira era cotas na universidade, mas a discussão de fundo era como igualizar a participação de negros na sociedade. De modo que se a escolha fosse cotas deveria haver na universidade, no Poder Judiciário, no Poder Público, no ambiente corporativo, no ambiente da comunicação social, na mídia e coisa e tal. Né? Então, me parece que é isso que está se consolidando e depois das cotas nas universidades, depois das cotas no serviço público, agora a gente chega a cotas no Poder Judiciário e tudo indica que, num futuro muito breve, essas medidas deverão estar chegando no ambiente corporativo, no ambiente da mídia, no ambiente da política. Perfeito. Reitor, ainda sobre essa questão, eu sei que existem, por exemplo, entidades, né, que não querem, por exemplo, cumprir com essa resolução, né? Qual a sua opinião sobre isso? Porque existem, pelo que eu observei, existem estratégias para não cumprir com essa resolução, para não cumprir com a lei. Qual a sua opinião para que tenha uma fiscalização maior, para que a coisa seja realmente cumprida? Mudanças, transformações são sempre situações e ocorrências que encontram muito resistência, né? E que encontram muitas instituições e pessoas que tentam boicotar, que tentam fazer com que a lei não pegue, né? De modo que nós precisamos, além de fiscalização, um trabalho muito forte de conscientização para essas empresas, para essas instituições, para essas pessoas, no sentido de que eles compreendam, né, que a melhor solução para resolver um problema é fazer com que ele deixe de existir. E no caso dessa distorção, no caso dessa necessidade de integração do negro na sociedade brasileira, é um compromisso e é uma obrigação e é um dever de todos. Né? Então, acho que a primeira ação é conscientizar e convidar, fazer um chamamento a todos para que eles possam se juntar nessa luta e nesse trabalho. E, num segundo momento, se eles não puderem ou não quiserem participar do processo, que a lei, então, preveja, determine e aplique aquelas sanções que obriguem eles, como quaisquer outros brasileiros, a cumprir o que a lei determina. Né? Não se trata de favor, trata-se de cumprir a ordem legal, que todos estão subordinados, e a pessoa, a empresa ou a instituição que assim não o fizer, fica, logicamente, sujeita às sanções que a lei determinar. Ok, a gente continua esse assunto no próximo bloco. Vamos para o intervalo e voltamos já já.
Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o Sindepress Entrevista, que recebe hoje José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Reitor, eu falei que voltaríamos a falar um pouquinho ainda sobre esse assunto de mercado de trabalho e, para encerrar, eu quero que o reitor comente alguma coisa sobre a questão da diferença do desemprego entre negros e brancos nesse momento. Você tem acompanhado alguma coisa sobre isso? No momento que o país passa por uma crise econômica profunda e que a questão do trabalho e emprego tem sido assim, extremamente prejudicada. Pois é. Dentro desses fenômenos que atuam nessa dificuldade para o acesso do negro nos espaços públicos, em especial no ambiente do trabalho e principalmente do trabalho qualificado, as 2 características básicas são justamente essas. Primeiro, que eles não chegam. Né? E depois, que quando chegam, qualquer soluço de uma crise econômica são os primeiros a serem retirados desse mercado de trabalho. Né? Então, isso é uma característica que está posta, que é conhecida, que é registrada por todos os estudos e indicadores. E, de novo, na situação atual, os negros sofrem, né, de uma forma dobrada, porque eles nem chegaram nesse ambiente de trabalho, que foi esse momento que o país respirou, que o país cresceu. Quando eles chegaram e minimamente começaram a se consolidar, vem a crise e essa crise exige que faz corte, e o corte se dá principalmente nesses grupos recém-chegados, né? E principalmente nesses grupos que não faz parte de uma estrutura de presença, de permanência e de poder dentro das instituições, que esses grupos e esses indivíduos historicamente não pertencem, não é? As estruturas se criam, se constroem e se reproduzem de uma forma autônoma. E esse público nunca está presente. De maneira que, quando ela começa a se movimentar, o primeiro a excluir é justamente esse público. De modo que, de novo, né, para essa situação que o país apresenta, os negros são os primeiros a deixar o mercado de trabalho e, seguramente, com uma dificuldade adicional para poder retornar em algum momento. Primeiro, esperar a economia voltar. E quando essa economia estiver normalizada, ainda tem esse gap, né, da qualificação que vai se dar enquanto se espera esse momento da retomada do mercado de trabalho. Ok. Agora, tentar falar um pouquinho de um assunto mais suave, né? Ainda que todos, né, são polêmicos, são delicados, são sofridos, né? Quando a gente fala aí dessa população que faz, na verdade, tanto pelo país, né? Queria que você falasse um pouco sobre os negros na arte, o negro no cinema, o negro na música. Qual é a sua percepção sobre a inclusão do negro dentro desse contexto, ou desses contextos? Na verdade, quando você faz um recorte histórico, um recorte temporal, você vai perceber que as dificuldades e os limites são os mesmos em quaisquer das dimensões social do nosso país. Então, o negro no esporte, o negro na mídia, o negro na política, o negro no ambiente de trabalho, o negro na universidade, não é? Ele padece das mesmas dificuldades, das mesmas questões e tem todo esse conjunto de situação adversa para superar, não é? E o que nós temos é que, a despeito disso, né, e apesar disso, os negros ainda conseguem criar formas criativas, criar formas alternativas, construir novas resoluções, de modo que eles superam o obstáculo, se colocam, e onde eles conseguem chegar e se colocar
com tranquilidade, com propriedade, com meios para desenvolver o seu trabalho e a sua arte, eles se transformam rapidamente, né, em grandes exemplos, em grandes personalidades. É essa a história do negro na música, na dança, na pintura, não é? Na arte em geral. É essa a história que nós temos, não sempre tão bem registrada e nem sempre divulgada, não é? E publicizada, mas quando você debruça sobre a trajetória, as informações históricas, você vai descobrir em todas essas atividades, em todos esses ramos da atividade, a presença marcante do negro e da sua construção, da sua realização, seja na arte, na dança, na pintura, na música, no cinema, né, na televisão, temos grandes atrizes, grandes atores negros. Agora, é importante que a gente sempre tenha em mente que quando nós estamos falando dos negros, nós não estamos e não podemos fazer essa dicotimização, né? Como se houvessem negros e os outros, né? Nós estamos dizendo de Brasil e de brasileiros. É isso que eu ia perguntar, professor. Como é que consegue fazer essa... Tem que ser uma coisa sutil. Pois é. Essa é uma das dificuldades e um dos grandes desafios desse tema, né? Porque, ao final de contas, nós estamos falando de uma totalidade, de uma universalidade de pessoas, de indivíduos e de seres humanos, que, apesar dessa universalidade, não é? Eles, nos acessos, sofrem um processo de desigualização. Sim. Alguns acessam e outros não acessam, a despeito de todos serem parte de um todo, né? Então esse é o grande desafio, que ao final, quando você vê os indicadores ou quando você vê a fotografia, você percebe que em algum momento, em algum lugar, éramos unos, né? E depois, quando sobe a escala, então a gente passa a ser diferentes, porque alguns têm mais direitos e outros têm menos direito. Então, todas as vezes que foi permitido que todos disputassem ou todos em pé de igualdade pudesse se dirigir para uma determinada atividade, para uma determinada ação, o resultado foi fantástico, seja na música, né, que produzimos e temos grandes personalidades, seja no futebol, que produzimos, né, essas grandes personalidades do futebol, o nosso cinema, que produziu tanta coisa bonita, a nossa dança, né, o nosso samba, né, que é a nossa matriz cultural invejada e aplaudida no mundo todo, não é? Enfim, então, todas as vezes que nós conseguimos ter um olhar de totalidade e permitir que essa expressão se dê de uma maneira livre, né, nós tivemos os negros pontuando em todas as dimensões. Todas as vezes que nós comprimimos e que nós não permitimos que essa universalidade se manifestasse, a gente vai ver a não presença desse público nessas dimensões. Perfeito, muito bom. Reitor, eu quero que você fale um pouco também sobre a violência com relação ao negro de uma forma geral, ao homem, à mulher, aos jovens, à criança hoje no Brasil. Aí também cabe uma reflexão dessa tal malformação do espírito brasileiro, de todos nós brasileiros. Infelizmente, a violência já foi, né, a primeira das nossas boas-vindas, né? Quando os portugueses aqui chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foram escravizar os índios e serviciar suas mulheres. E depois da escravização dos índios, escravizaram-se os negros e depois cometeram-se todo o tipo de arbítrio. De modo que a violência já faz parte do nosso DNA, né? Desde o nosso nascimento. E talvez por isso, a gente, além de não dar conta, a gente nunca deu o tratamento de contestação, nós nunca demos o tratamento de indignação que esse estado de coisas sempre exigiu. Os números da nossa violência são números que envergonham qualquer grupo social. A nossa violência no Brasil é uma violência que mata mais que todas as guerras juntas. É uma violência que, como nós assistimos, inclusive, nos dias que passaram, não é? 5 jovens foram metralhados em praça pública simplesmente porque eram jovens dentro de um carro, não é? De modo que a violência no Brasil faz parte da nossa cultura e faz parte da nossa falha de caráter.
E quando a gente faz análise dos resultados da violência para determinados públicos, então a gente fica estarrecido. Pior ainda, né? Porque quando você recota isso para a mulher, e especialmente para o grupo de brasileiros negros, os números são terríveis. Imagine você que anualmente os números da violências letais, né, o homicídio e todo tipo de morte, beira a coisa de 50 mil mortes ano. Desses 50 mil mortos, 70% são jovens, de 15 a 34 anos, e esses jovens têm cor, né, e têm uma origem, são negros. De modo que, de novo, ser negro no Brasil significa ser 3 vezes mais vítima da ação letal, se não das forças policiais, do entorno e do contexto que produz essa violência e que, afinal, elimina pessoas, não é? Então, os negros e os jovens negros, se colocasse isso dentro de uma perspectiva quantitativa e numérica, são vítimas de verdadeiros genocídios. Verdadeiro genocídio acontece todos os dias na nossa janela e na nossa porta, e nós brasileiros fazemos de conta que não temos nada a ver com isso, porque não são os nossos filhos ou porque não são os nossos parentes. Até que chega, né, a vez dos nossos filhos, nossos parentes, então nós vamos chorar juntos aí nos necrotérios. Essa é uma chaga do nosso país. Apesar desse processo evolutivo e emancipatório, nosso país não conseguiu cuidar de uma forma adequada, seja da violência, seja dos motivadores dessa violência, seja das vítimas da violência, não é? E nem na preparação e formulação de uma força policial que esteja mais preparada e que esteja mais comprometido de diminuir esses níveis de violência no nosso país. E sobre qual a opinião do senhor? O que precisa ser feito para a redução desse número, ou o que precisa ser colocado de imediato para poder a gente não ver mais esse tipo de estatística no nosso país? A gente precisa trocar a televisão, ou o valor da televisão, o valor da novela, o valor do shopping, o valor do sapato bonito, o valor do celular transado pela vida humana. E o que nós temos feito é um tratamento totalmente desvirtuado, onde a vida humana passou a não ter valor algum. De modo que a violência que se faz todo dia, à nossa porta, à nossa janela, como diz, seja a polícia, seja o vizinho, seja o marido com a mulher com o marido, as crianças na escola, é coisa que não entra dentro das nossas preocupações, e quando entra a gente não dá o devido valor, né? Então, com isso, a gente acaba sendo cúmplice e também o culpado de reprodução de um ambiente em que a violência assume uma dimensão muito forte na nossa vida. Okay. Educar as pessoas, não é? E conscientizar dos nossos papéis, dos nossos deveres e das nossas obrigações. Ainda desse tema, Heitor, eu queria que você falasse um pouco sobre a redução da maioridade penal. Pois é, eu acho que ela vem dentro dessa perspectiva em que nós vamos preferir sempre a violência, nós vamos preferir sempre eliminar a vida do que construir caminhos em que o respeito à dignidade da pessoa humana, o respeito a esse valor que é o valor da integridade humana, seja um norte e seja uma virtude, não é? Porque dentro desse espírito que nos constituímos enquanto cultores da violência, a nossa ideia, a nossa percepção de que para combater a violência a gente vai precisar sempre de mais violência. Principalmente se essa violência é objetiva ou subjetiva, partir dessas forças legais. De modo que quando nós temos um problema social muito sério para resolver, que é a violência sim, mas é que seja também os motivadores, os elementos que produzem essa violência, nós preferimos o caminho mais curto, né? Ou o encarceramento, ou o fuzilamento, como está colocado nas estatísticas, ou agora no limite, diminua-se a idade legal para que as pessoas possam ser retiradas da sociedade de uma forma violenta e, com isso, deixar de participar desse processo de produção da violência, como se
a idade ou mesmo, no caso, que é o que vai se dar, a qualidade econômica, não é? Possa determinar o grau de violência de uma sociedade. Se nós pegarmos como exemplificação o que está acontecendo no nosso país nos dias atuais, a violência com que os cofres públicos têm sido assacados, a violência como esse processo de impunidade tem sido implementado para que as pessoas não sejam punidas, e a violência como se compra todos e todos para que ninguém possa responder pelos seus crimes, é de se perguntar se é de fato mesmo a diminuição da minoridade penal que vai resolver esse tipo de violência, esse tipo de agressão, não é? Os policiais das cenas que vemos matando pessoas, né, a sangue frio, esses já estão além da minoridade penal. Esses não vão ser alcançados por essa lei, mas são esses, na grande medida, os verdadeiros praticantes dessa violência que, ao final, deverá ser paga por uma parcela muito estreita da população, fundamentalmente os pobres, aqueles que têm menos capacidade de renda e de oportunidades, e, de novo, né, o recorte nesse público, os negros. São eles que irão, de novo, aumentar, né, os números no cárcere, nas prisões, e são eles que, de novo, serão as vítimas preferenciais dessa nova violência que é a minoridade penal. Isso é um retrocesso, né, reitor? Pois é, o Brasil é surpreendente, né? Nós estamos dizendo que o país conseguiu criar e implementar cotas para negros no Poder Judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, conhecedor de que tem injustiça, de que tem distorção, de que tem uma dívida histórica, cria, né, uma ação virtuosa para dar esperança e oportunidade para as pessoas e, fundamentalmente, os negros e os jovens negros. Mas com a outra mão, né, esse mesmo conjunto de poder, mesmo sabedor de que a vítima preferencial da violência é esse público, e mesmo sabedor que esse público é o menos responsável pelo grau de violência que graça na sociedade, ele vai diminuir a sua idade, talvez para 16 anos, e jogar os filhos desses pais e seus pais para dentro do cárcere. Então, são esses desbalanços, né, e essas controvérsias e essas contradições, né, que estão presentes diante de todos nós, que talvez tornem importante, por isso que eu até parabenizo o Sindipres, para que espaços como esse se abram, para que a gente possa debater, para que possa trazer esses assuntos à mesa e para que possamos conscientizar as pessoas de uma ação que parece uma ação simples, que parece uma ação desamada, desintencionada, mas que ela tem um fundamento e tem um objetivo terrível contra grande parte dos brasileiros desse país. Ok. Então, para finalizar, queria falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, né? Que é comemorado no mês de novembro, né? Especialmente no dia 20, não é isso? 20 de novembro. E dá para falar de avanços, dá para falar são muitos os avanços, dá para a gente fazer um balanço nesse sentido, em função de tantos anos de luta do povo negro no Brasil? Sim e não. Ou mais para sim e menos para não. Menos para não? Mas a verdade é o seguinte, quando a gente se debruça sobre todas essas análises que estamos fazendo aqui, é de entristecer, é de desanimar que um país tão rico, tão bonito, tão abençoado, não é? Um país que não tem furacão, que não tem terremoto, que não tem qualquer problema mais sério, como tem tantos outros, um país que não se deu conta das graves injustiças que existem entre os seus filhos e que não tem tido interesse nem vontade de saneá-las. Isso é uma coisa. Por outro lado, quando a gente pega aqui o lado cheio do copo, coloquemos assim, então a gente vai perceber que esse mesmo país, apesar desses limites, dessas dificuldades e dessas fraquezas, ele produz coisas fabulosas. Porque quando a gente pega o Dia Nacional da Consciência Negra, ele é bem um recorte, uma metáfora do quanto nós somos capazes apesar de, né? Imagine você que até 1988,
o Zumbi dos Palmares era um marginal. Você podia abrir qualquer livro escolar e você ia ver que, olha, o marginal Zumbi dos Palmares roubava os negros na fazenda, incendiava as fazendas, estuprava as mulheres das fazendas e se arrogava contra a ordem legal, e tudo que ele fez, o que ele praticou, era um crime inominável, por isso ele é um marginal número 1 do país, não é? E depois, a luta de todos os brasileiros no sentido de reescrever a verdadeira história do Brasil foi descobrir que os motivos, né, e os fundamentos dessa luta era uma luta por um bem maior, que era a liberdade, que era a dignidade da pessoa humana, de um povo em que, nesses quilombos, negros, brancos, índios, mouros, todos se juntavam para construir uma sociedade em que a liberdade e o respeito à dignidade da pessoa humana fossem os valores significativos e extraordinários. Então, com isso, em 2001, esse mesmo Zumbi que era o marginal transformou-se num herói, né? Então, uma lei reconheceu essas grandes realizações, esse legado importante, e falou, não, o Zumbi dos Palmares, a verdade e deve ser tratado como um herói. E o dia da sua morte, o dia do aniversário da sua morte, 20 de novembro, deve ser um dia celebrado e comemorado em todo o país. E disso veio que, né, primeiro, de fato, a lei transformou ele em herói nacional. Ele foi inscrito no livro dos heróis e o dia do aniversário da sua morte se transformou em feriado hoje em 2.000 municípios, em 4 estados e em 7 capitais, né? O correto, o desejável até pelo seu significado é que fosse um feriado nacional. Né? Mas, de toda maneira, o fato de que Zumbi dos Palmares, primeiramente tido na historiografia como um marginal, transforme-se agora num herói, já foi um grande acontecimento. E o fato de, sendo tido como herói, hoje ele ser internalizado, celebrado e homenageado em todos os países, por todos os brasileiros, acho que é uma manifestação da grandeza e da capacidade de reconhecimento da sociedade brasileira como um todo, e é uma forma muito bonita de um país reparar erros históricos e celebrar um brasileiro, né, que lutou pelos valores importantes que norteia todo o nosso país. Ainda que não seja o suficiente, mas é um começo, né? É um começo, né? Para 127 anos de abolição da escravatura, e para praticamente 26, 27 anos, né, da reabertura política, quando você agora pode falar, reivindicar e trabalhar para transformações, então acho que já andamos bastante. Talvez num futuro muito breve, né, essas e outras conquistas estarão ampliadas e capilarizadas por todo o nosso país. Reitor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu agradeço carinhosamente mesmo aqui pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, foi uma grande satisfação poder participar, conversar contigo, conversar com os seus telespectadores e aproveitar para dizer que a Faculdade Zumbi dos Palmares está com seus vestibulares, né, abertos, à disposição, e quem quiser participar dos seus cursos, direito, administração, publicidade, pedagogia, gestão do transporte terrestre, pode ir para Zumbi dos Palmares, é só entrar no nosso site www.zumbidosPalmares.edu.br e conhecer uma forma alternativa interessante e bem em conta para fazer um curso superior de qualidade. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.